Cumprimento a igreja capaz do Senhor essa noite. Amém, meus irmãos? Deus é maravilhoso, né? Deus é fiel. Como foi louvado aqui, né? Quão lindo é o nome do nosso Deus. Quero convidar toda a igreja para nós abrirmos a palavra do Senhor. Nessa noite, a palavra que Deus me deu está em 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Quantos irmãos vão achando aí? Quantos irmãos vão procurando? Agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade de estar aqui, trazendo a palavra dele, né? Só estamos aqui pela graça dele nessa noite, né? Tem vidas até que estão enfermas nessa noite que não puderam estar aqui, mas nós vamos estar orando, né? No final aí fazer uma oração, e Deus vai estar quebrando todo o mal, curando o povo dele de toda enfermidade, irmãos. 1 João, capítulo 1, versículo 8. 1 João é lá no finalzinho da Bíblia, irmãos. Os irmãos vão lá para o finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse. Aí tem 2 Pedro também, tem Tiago, né? Glória a Deus. E aí vem 1 João, aliás, depois de 2 Pedro, né? Depois de 2 Pedro, tem 1 João. Amém? Finalzinho da Bíblia aí tem 1 e 2 João. Glória a Deus. 1 João, capítulo 1. Versículo 8, quem achou, dá um glória a Deus aí, irmãos. Então a palavra de Deus diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vou repetir aqui 2 versículos que eu acho isso forte. O primeiro versículo, que é o versículo 8, diz o seguinte: se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Ou seja, se a gente disser que não tem pecado, nós somos mentirosos, né? E aqui no versículo 10 diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O que a palavra está dizendo aqui, né? Se a gente disser que não tem pecado, além de nós sermos mentirosos, ainda nós estamos chamando Deus de mentiroso, né? Porque a palavra de Deus fala que nós, o pecado entrou no mundo, mas a palavra de Deus também fala que Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda imundícia, de toda injustiça. Ou seja, além de nos perdoar, Ele também pode nos transformar em nova criatura, irmãos. Só até aqui os irmãos podem se sentar, né? Esse é o texto básico da noite. E hoje nós vamos falar sobre vencendo o pecado. Irmão, certa vez eu fichei, né, lá na Nova Cap. Eu estava ali entregando meus documentos, entrando na empresa que eu trabalho hoje em dia. Já tem 28 anos que eu trabalho nessa empresa, e ali já tinha alguns meses que eu estava trabalhando lá na Nova Cap. Quando eu entrei na Nova Cap, eu trabalhava com a maquininha, né, a maquininha que se chama roçadeira. A roçadeira é que roça esses matos, né, corta esses matos. Eu comecei trabalhando disso lá na Nova Cap. Aí nos colocaram para trabalhar na estação do metrô, né? Onde tinha a estação do metrô, onde ia fazer as estações do metrô, eles nos colocaram para trabalhar lá. E lá tinha matos enormes, irmãos. Matos que dava mais ou menos 2, né? 2 do pastor William de altura, davam esses matos de altura. O pessoal chamava até de capim-cana, né? Eu não conhecia direito, o pessoal falava: esse é o capim-cana, é um capim muito duro. Então colocou a gente ali para roçar esses matos, irmãos. E ali o cansaço, pensa no cansaço. Pensa num trabalho que estava me cansando. Pensa num trabalho que estava ali me esgotando fisicamente. Aí certa vez eu sentei ali na maquininha e fiquei pensando, né? Que eu sempre fui muito pensativo. Aí eu sentei ali na minha maquininha descansando e fiquei pensando, olhando para o mato e pensando. Aí os meus amigos ali, né? Olhando que eu estava calado. Aí do nada eu soltei uma. Veio uma frase na minha mente. Aí do nada eu soltei essa para os meus amigos. Eu falei: ou nós mata o mato, ou o mato nos mata. Ele: como é que é, William? Eu falei: é isso mesmo, veio na minha mente, irmãos, essa frase. Ninguém me ensinou. Eu falei: ou nós mata o mato, ou o mato nos mata. Irmãos, depois que eu falei isso, eu liguei minha maquininha e parti com tudo para cima do mato. Falei: o mato não vai me matar não, eu vou matar ele.
E é engraçado, irmãos, mas eu digo isso porque isso serve para o pecado também. Ou a gente mata o pecado dentro de nós, ou o pecado vai nos matar. E tem vezes, irmãos, que a gente tem que ter raiva mesmo do pecado. Nós temos que ter ódio do pecado, raiva do pecado. Porque o que é temer a Deus? Temer a Deus é amar o que Deus ama e abominar o que Deus abomina. Então, se Deus abomina o pecado, nós também temos que abominar. E por que muitas vezes parece que a humanidade está amando o pecado? Parece que a humanidade está gostando do pecado, amando o pecado. E até mesmo muitas vezes, infelizmente, no meio do povo de Deus também, parece que a humanidade está ali gostando de pecar, gostando de errar, gostando de ser rebelde. Então, irmãos, Deus essa noite Ele quer falar algo diferente nos nossos corações. Porque assim que eu me converti também à palavra de Deus, um dos primeiros temas que eu quis aprender foi sobre o pecado. Aí as pessoas podem até estranhar, Pastor William, mas tanta coisa boa para querer aprender sobre bênção, como ganhar as bênçãos, como ser abençoado, né? Como ser vitorioso, como ser próspero, tanta coisa para aprender. Você quis aprender justamente sobre o pecado? Irmãos, eu quis aprender sobre o pecado, sabe por quê? Porque eu sei da onde Deus me tirou. Eu sei da vida de pecado que eu levava e eu sei como que a minha vida era trevas e como que a minha vida era infeliz. Então, quando eu me converti ao Senhor, eu pensei, não, eu quero ser transformado por Deus. Eu não quero viver uma vida de pecado. Eu não quero voltar da onde eu saí. Eu quero aprender sobre a origem do pecado, os perigos do pecado e as consequências do pecado. Da onde que o pecado veio e para onde que o pecado leva. E a Bíblia ensina uma coisa interessante. O pecado, ele veio de Satanás. E ele leva até Satanás também. O pecado surgiu através de Satanás. E a Bíblia fala que o inferno está reservado para o Satanás e os seus adébitos. Ou seja, veio dele e leva até ele. Se nós levarmos uma vida de pecado, nós vamos fazer companhia para aquele que deu origem ao pecado. O pecado não surgiu na terra. O pecado surgiu nos céus, quando Satanás e uma terça parte dos anjos se rebelaram contra Deus, pecaram e ali se tornaram anjos caídos, e ali o Satanás, com o mesmo pecado que ele caiu, ele tentou o ser humano para que o ser humano viesse a cair também. E quando entrou o pecado no mundo, já entrou tudo que é de ruim também. Todas as coisas de ruins que acontecem no mundo é por causa do pecado. A gente observa como está o mundo está cada vez pior, o mundo está cada vez mais perigoso, o mundo está mal, piorando cada vez mais, a maldade aumentando cada vez mais. E quando nós olhamos para a Bíblia diz o seguinte, que de tanto aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Ou seja, de tanto aumentar o pecado, o amor de muitos vai se esfriar. Então quando você vê essa violência, quando você vê essas indecências, né, que existe no mundo, quando você vê, irmãos, a maldade no mundo, tudo isso é por causa do pecado. Hoje eu estava até passando ali na 13 com a minha esposa para vir aqui para a igreja. E ultimamente, nos últimos domingos, quando nós estamos passando por ali, irmãos, tem tanta gente ali naquele quadradão ali da 13, né? Tanto carro, tanta gente bebendo, aquelas músicas, né, horríveis. E as pessoas ali se perdendo cada vez mais. E hoje, quando eu estava ali, e a gente chega, às vezes a gente está um pouquinho de pressa para chegar na igreja, ajeitar as coisas, né? A gente se preocupa de se atrasar. E hoje, quando eu estava ali virando a esquina, parou um carro na minha frente e esse carro ali ficou parado. O carro ficou parado ali um tempo, não ia e nem deixava os outros ir, já começou a formar um engarrafamento. E ali eu dei uma olhada, né, no ambiente, e eu falei para minha esposa, nossa, Nima, infelizmente tem lugares que realmente são amaldiçoados. Porque, irmãos, quando eu dei uma olhada ali, meu coração fechou. Meu coração entristeceu, e ali a gente sente até o cheiro ali de morte, né? O cheiro de pecado e o cheiro de morte. Não estou falando isso para julgar, porque outrora eu também estava neste meio. Outrora eu também estava nesses bares da vida. Eu estava nos bailes funks da vida. Então não é para julgar, eu falo isso com tristeza no coração. E ali na minha mente, no meu coração, eu fiz uma oração para Deus. Falei, Deus, liberte esse povo, assim como o Senhor me libertou, liberte esse povo também. Então tudo isso é por causa do pecado. E qual é o perigo do pecado? O perigo do pecado é que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte.
o pecado leva à morte. A Bíblia fala que todo aquele que semeia na carne, da carne colherá morte, da carne colherá destruição. E Romanos 6,23 fala que o pecado, ele tem um pagamento, o pecado, ele tem um salário, e o salário do pecado é a morte. E eu acho isso perigoso, sabe por quê? Porque salário não é algo que você recebe na hora. Salário é algo que você recebe depois. Primeiro você trabalha e no final do mês, normalmente é assim, né? Pode ter algumas exceções, mas normalmente é assim. Primeiro você trabalha e depois que você executa o seu trabalho, aí você recebe o salário. Pecado também é assim. Nem sempre nós vamos sofrer as consequências do pecado na hora. É por isso que dá aquela falsa impressão que não dá nada, né? Ah, mas não dá nada. É só mais uma vez, só mais um pecadinho. Só mais essa vez e não vai dar nada, irmãos. E quando a gente vê, vai chegar uma hora que se não houver arrependimento na humanidade, irmãos, a gente vai colher tudo aquilo que a gente planta, né? Se não houver um arrependimento na humanidade. Quando eu prego sobre o pecado, nós estamos pregando, incluindo toda a humanidade, primeiramente eu, né? Porque eu entendo uma coisa, quando nós vamos pregar sobre o pecado, algumas coisas interessantes acontecem, sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina que todos nós pecamos, nós lemos aqui. Se algum de nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos e ainda fazemos Deus de mentirosos e estamos enganando a nós mesmos. Então eu tenho muita dificuldade, irmãos, de falar o seguinte: se nós estamos falando de alguma coisa, né, algum defeito ou algum pecado, eu tenho muita dificuldade de falar, eu não sou assim. Irmãos, tenho muita dificuldade de falar isso. Sabe por quê? Porque eu aprendo algumas coisas que nós temos que praticar para pregar sobre o pecado. Porque pregar sobre o pecado às vezes causa até estranheza na igreja. Era uma coisa que não era para causar, era estranheza, mas às vezes causa estranheza na igreja. E por que causa estranheza? Porque, irmãos, a pregação, o ensino sobre o pecado está ficando escasso. Cada vez menos nós vemos, né, a igreja pregando, as igrejas em geral, pregando e ensinando. Ajuda ele aqui, João Kleber, até ele sair do banheiro, você ajuda ele aqui, para ele não cair. Então, irmãos, até mesmo nas igrejas, essa pregação, esse ensino sobre o pecado está ficando escasso. Nós vemos muitas palavras de vitória, né, de bênção, e até mesmo de autoajuda, mas esse ensino sobre o pecado está ficando escasso. E é um dos ensinos mais importantes que nós precisamos ter e aprender também como vencer o pecado. E algumas coisas nós temos que praticar quando nós pregamos sobre isso. A primeira coisa é que quando nós vamos falar sobre o pecado, nós nunca podemos falar nos colocando acima de ninguém, como se nós fôssemos melhor do que as outras pessoas, como se nós, porque temos um microfone na mão, somos pastores, como se nós estivéssemos por cima das pessoas, fôssemos mais perfeitos que as pessoas, né? Eu digo isso porque muitas vezes nós ouvimos pregações de pregadores que se colocam acima, como se estivesse no nível superior. E quem somos nós, né, irmãos? A Bíblia fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então eu aprendi o que é evangelho. Sabe o que é evangelho de uma maneira simples de entender? Evangelho é um mendigo ensinando o outro mendigo aonde encontrar o pão. Ou seja, os dois estão necessitados. Então um sabe onde encontrar o pão, e esse que sabe onde encontrar o pão, vai ensinar o outro onde encontrar. E este pão é o pão da vida, que é Jesus. Então quando Jesus nos liberta do pecado que nós vamos pregar para outras pessoas, nós temos que falar isso. Eu encontrei o pão da vida, você também quer comer deste pão da vida? Eu encontrei a minha libertação, Jesus me libertou, Jesus me restaurou, e esse mesmo Jesus que me libertou pode libertar você também, irmãos. É assim que nós devemos pregar. Nós temos que falar assim que o pecado leva para o inferno, nós temos que falar assim que o pecado leva para a morte, mas falar sempre nos colocando em posição de igualdade a toda a humanidade, irmãos, porque a Bíblia fala que diante de Deus não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus quando nós estamos ainda na natureza pecaminosa. Nós só passamos a buscar a Deus quando a graça dele nos alcança. Nós só passamos a buscar a Deus quando o Espírito dele habita dentro de nós e ele nos capacita a vencer o pecado, irmãos.
Então, o mundo vai de mal a pior por causa do pecado. E o pecado leva à morte. Agora, muitas vezes, quando nós pensamos em morte, aí passa pela nossa cabeça só a morte física, né? Ah, pastor, quer dizer que o pecado vai me causar morte, eu vou ser morto ali, vou ser enterrado. Aí nós pensamos na morte física. Mas, irmãos, a morte que o pecado causa é uma morte muito pior. Porque a morte física, irmãos, a pessoa morre ali e acabou. Mas e a alma? Jesus certa vez falou: louco, hoje mesmo pedirão a sua alma, e o que tens feito, para quem será? Ou seja, a sua alma, para quem será, irmãos? Então, essa morte que o pecado causa é muito pior do que a morte física. Sabe qual é essa morte que o pecado causa? É a morte da separação do homem para com Deus. É sobre essa morte que a Bíblia se refere. É a pior de todas as mortes, que é separar a criatura do Criador. É quando a criatura é separada daquele que a criou. E aí, nós já falamos várias vezes sobre uma ciência que tem lá em Gênesis 3, e nós precisamos várias vezes nos lembrar dessa ciência. Lá em Gênesis, né, quando relata ali a criação, Gênesis 2, Gênesis 3, quando está relatando ali a criação, a Bíblia fala algo muito interessante. A Bíblia fala que todas as coisas foram criadas, né, mediante a palavra de Deus. Deus, ele diz: haja luz e houve luz. Deus, ele diz: haja separação das águas e da terra, e houve separação das águas e da terra. Então tudo que foi criado através da palavra de Deus. Mas quando chegou nas plantas, Deus é como se tivesse terceirizado o serviço. A Bíblia fala que Deus, ele falou para a terra: terra, produza as plantas. E a Bíblia fala, irmãos, que quando Deus foi criar os animais aquáticos, os peixes, Deus, ele deu uma ordem para a água. Deus, ele falou para a água: água, produza os peixes. E aí eu vou fazer uma pergunta para a igreja, para toda a igreja ficar atenta aqui na palavra, irmãos, não perder nada. Se você, ou seja, a planta veio da terra, o peixe veio da água. Se você tirar a planta da terra, o que acontece? A planta morre. Se você tirar o peixe da água, o que acontece? O peixe morre, né? Então, ou seja, a planta veio da terra, não pode ficar separada da terra. O peixe veio da água, não pode se separar da água. Nós viemos de Deus, irmãos, por isso que nós não podemos nos separar daquele que nos criou. Ou seja, a coisa criada permanece ligada àquilo que a criou, irmãos. É por isso que quando o homem é desligado de Deus, o que acontece? O homem morre. Quando o homem perde a comunhão com Deus, o homem morre. E quando o pecado entrou no mundo, o que aconteceu? Houve ali uma ruptura, houve uma separação. O homem tinha comunhão com Deus. A Bíblia fala que todos os dias, na viração do dia, o homem ia ter comunhão ali com Deus, uma intimidade maior com Deus. Mas aí veio a serpente, enganou o homem e a mulher. Eles pecaram e a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Se separaram de Deus. Eles se esconderam de Deus, irmãos. Se distanciaram e se esconderam de Deus. E ali a Bíblia nos ensina que chegou a morte. Aí que nós vamos entender. Mas como é que chegou a morte se eles continuaram vivos? É porque a morte significa isso. Houve o quê? Uma ruptura. Houve uma separação de Deus. Eles morreram espiritualmente e foram expulsos do jardim do Éden. Eles tiveram que ser expulsos, irmãos, do jardim do Éden, porque ali existia a árvore da vida, né? A árvore do fruto que dava a vida eterna. Então eles já eram pecadores. Se eles comessem desses frutos, eles iriam ser pecadores eternamente, pecadores por toda a eternidade. Então veja que Deus não estava protegendo ali o jardim do homem, mas Deus estava protegendo o homem do jardim, porque se eles comessem desse fruto, eles não teriam mais salvação, seriam pecadores eternamente. Então por algum momento eles tiveram que ser expulsos ali do jardim, tiveram que se distanciar de Deus. Mas aí veio também o filho, né, de Adão e Eva, que se chama Caim. Caim também, ele começou ali, ele deixou a maldade entrar no coração dele, e o pecado já estava tentando ele ali, ele estava tentado a pecar. Deus ainda alertou ele, falou: Caim, o pecado já está à porta, cabe a você dominar esse pecado, senão esse pecado vai te dominar. Aí sabe o que aconteceu?
Vou pedir até para o Pedro colocar aí o primeiro versículo que eu pedi para ele, que está aqui em Gênesis 4, versículo 16. Irmãos, Caim pecou. Caim matou o próprio irmão. E quando Caim pecou, a Bíblia fala que aconteceu algo com Caim. E isso que aconteceu com Caim, eu acho um dos versículos mais tristes da Bíblia. Quando eu li isso a primeira vez, irmãos, é um dos versículos mais tristes da Bíblia que eu acho. Olha só o que fala aí, ó, o que aconteceu com Caim. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Estava se afastando cada vez mais do lugar de bênção. Ele estava se afastando cada vez mais do jardim do Éden, aonde Deus criou para abençoar o homem. E um dos versículos mais tristes que eu acho é essa primeira parte que diz aí: e saiu Caim de diante da face do Senhor, ou diante da presença do Senhor. Está vendo o que o pecado causa? O pecado nos tira da presença do Senhor, e não existe coisa mais triste do que isso. Sabe o que é o melhor dos céus? De repente você pensa que o melhor dos céus são as ruas de ouro, o mar de cristal, são as coisas maravilhosas que vai ter lá. Não, irmãos, o melhor dos céus é que Deus vai estar lá por toda a eternidade. Isso é o melhor dos céus. E sabe o que é o pior do inferno? De repente você pensa: o pior do inferno é o lago de fogo, é o fogo eterno, é a dor, é a tristeza, é a angústia. Não, irmãos, o pior do inferno é que a presença de Deus não vai estar lá. Isso é o pior do inferno. Então veja as consequências terríveis que o pecado pode nos trazer, irmãos, nos levar à morte e à morte espiritual. Mas aí vem a grande questão: pastor, então como vencer o pecado? É como eu falei, assim como o pastor William, quando começou a trabalhar, ficou com tanta raiva daqueles matos, né, que partiu para cima do mato, irmãos. Nós também temos que ficar com raiva do pecado e partir para cima, né, para abandonar este pecado de vez. Na Bíblia fala: vocês ainda não resistiram ao pecado até o sangue. Ou seja, nem que a gente sangre, irmãos, mas a gente tem que resistir ao pecado. A gente tem que abandonar nossas fraquezas. A gente tem que abandonar o pecado. Uma fraqueza que não é tratada, uma brecha que não é fechada, vira uma tragédia lá na frente, irmãos. Então nós temos que vencer o pecado. E aqui nós vamos aprender como vencer o pecado. É claro que a Bíblia ensina milhares de coisas, né, que nós devemos fazer para vencer o pecado. A primeira coisa que nós temos que entender é que Jesus venceu por todos nós. Pela nossa força, irmãos, pelo nosso próprio entendimento, pela força do nosso braço, pela nossa própria capacidade, nós nunca conseguiríamos vencer o pecado. Jesus venceu por todos nós. Pastor William, então quer dizer que eu não tenho que fazer nada? Não. A Bíblia nos ensina muitas coisas. Hoje aprendemos aqui de manhã no estudo bíblico que Deus, ele trabalha através da cooperação de todos nós. Temos que estar cooperando com o Espírito Santo. Deus não é invasor. Deus, ele só liberta quem quer ser liberto. Deus, ele só salva quem quer ser salvo. Deus, ele só transforma quem quer ser transformado. Deus, ele só nos dá capacidade de sermos santos para aqueles que querem ser santos. Senão ele não vai invadir. Então a primeira coisa que nós temos que aprender para vencer o pecado: confissão. Aqui no versículo 9, nós lemos: se nós confessarmos a Deus os nossos pecados, Ele é fiel para perdoar os nossos pecados, e não somente para perdoar, mas também para nos purificar de toda imundícia. Além de nos perdoar, ainda Ele nos dá um banho, né? Nos deixa a gente cheiroso, irmãos. Dá um banho santo. Coloca vestes novas. Quem não lembra ali do irmão, quem não lembra ali do filho pródigo? O filho pródigo foi para o mundão, tocou o terror, né? Tocou o terror no mundão, aí depois voltou para a casa do pai. Voltou todo sujo, né? Todo maltrapilho, não somente sujo fisicamente, mas sujo espiritualmente também. Aí o pai viu o filho dele ali. A primeira coisa que o pai fez, né, foi pegar o filho dele ali, dar um trato no filho dele, né? Dar vestes novas, sandálias novas, dar um banho no filho dele, colocar um anel no dedo do filho dele e fazer um banquete ali para o filho dele, irmãos. Porque é isso que Deus faz. Deus, ele troca as nossas vestes de pecado e nos dá vestes de santidade. Pastor, e por que nós temos que confessar? Nós temos que confessar, irmãos, porque o pecado, ele prospera nas trevas. Ele prospera no oculto.
Ele se alimenta, irmãos, das trevas, ele se alimenta da escuridão, ele se alimenta do oculto. Ou seja, então se a gente ficar pecando e não praticar a confissão, nós estamos alimentando o pecado cada vez mais. Aqueles pecados em oculto, aqueles pecados escondidos são os mais perigosos, porque a Bíblia fala: não temeis ao homem que pode apenas matar o seu corpo, tema antes a Deus, que além de matar o corpo, ainda pode lançar a alma no inferno. E às vezes, irmãos, a gente se comporta bem na frente das pessoas, mas e no secreto? E no oculto, como que nós estamos? Às vezes na igreja nós nos comportamos bem, mas quando chega na nossa casa, irmãos, como que nós estamos? Na nossa família, no nosso casamento, na nossa vizinhança, que testemunho nós estamos dando, irmãos? Então, antes de temer ao homem, nós temos que temer primeiramente a Deus. É claro que temos que dar bom testemunho diante dos homens, mas o testemunho que vai ser o verdadeiro é aquele diante de Deus, porque é Ele que sonda e esquadrinha todas as coisas, meus irmãos. Então é a confissão. Confessar não é só quando você coloca os joelhos no chão e fala: Senhor, eu pequei, me perdoa. Não, confessar é você sempre ter a consciência que você é salvo pela graça e pela misericórdia de Deus, sempre assumir uma posição de humildade diante de Deus. O apóstolo Paulo, ele dizia o seguinte, que ele pregava aos pecadores, o qual de todos ele era o maior. Ele se colocava como os maiores pecadores, né, daquela época lá. E olha que o apóstolo Paulo, ele teve uma vida transformada. O apóstolo Paulo também, ele dizia: eu esmurro meu corpo todos os dias e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Aí eu me lembro, né, do pastor Everaldo, que ele me ensinou algo valioso, que eu não esqueço mais. Assim que eu cheguei ali na Resgate para congregar, o pastor Everaldo, ele me ensinou duas coisas que ficou na minha mente. A primeira coisa que ele ensinou, ele falou: William, nós sempre vamos ser provados naquilo que a gente prega. Porque eu comecei a pregar ali na rádio, né, irmãos? Comecei a pregar na rádio e muitas vezes ali descia o cajado, né? Falava sobre o pecado e tem que se arrepender e tal, e tal, e tal. Aí certa vez o pastor Everaldo falava sobre amor, falava só sobre coisas lindas. Aí o pastor Everaldo falou: William, eu aprendi uma coisa, que nós sempre vamos ser provados naquilo que a gente prega. Ou seja, aquilo que sai da nossa boca. Aquilo que a gente muitas vezes quer ensinar para os outros, quer impor aos outros, irmãos, nós vamos ser provados justamente naquilo. Se a gente falar muito do fruto do Espírito, irmãos, no outro dia Deus já vai nos deixar participar de uma situação que vai provar a nossa calma, a nossa paciência. E quantas vezes eu olho para mim mesmo e penso: rapaz, eu fui reprovado naquilo mesmo que eu ensinei. Então nós temos que ter essa consciência. Isso é confessar. Porque às vezes a pessoa pode ter vergonha de falar dos seus defeitos. Às vezes a pessoa pode ter vergonha de confessar os seus pecados. Mas e aí, irmãos? Sem confissão, não tem perdão. Se a gente ocultar os nossos pecados, nós não vamos ter perdão diante de Deus. Então dá vergonha confessar as fraquezas? Dá. Mas é o que dá a salvação também. É o que vai nos salvar. A Bíblia fala: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. E a confissão de pecados também faz parte disso. Nós confessamos para Deus, mas confessamos também diante dos irmãos que nós somos errantes nessa terra. E ele lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, tem uma coisa interessante também. Que a Bíblia fala: confessais os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Olha que interessante, irmãos. Então nós confessamos a Deus para sermos perdoados, mas confessamos uns aos outros para sermos curados. Então todas as vezes, principalmente na igreja, né, quando a gente chega aqui, que a gente confessa as nossas falhas, que a gente pede perdão a Deus, não é só no culto de Santa Ceia, é todos os dias, pede perdão a Deus e assume uma posição, né, irmãos, de realmente que precisa da misericórdia, da graça de Deus, nós somos curados também. Agora, se a gente chegar diante da igreja, né, nariz empinado, salto alto, né, irmãos, e nunca admitir as nossas falhas, porque às vezes nós podemos falar de mentira ou de fofoca ou de alguma coisa parecida, aí nós podemos falar: eu não fofoco, eu não minto, eu não faço isso, eu não faço aquilo.
Aí nós já estamos chamando quem de mentiroso? O próprio Deus também, né? Porque a Bíblia fala, se nós dissermos que não temos cometido pecado, além de mentirosos, nós estamos fazendo Deus de mentiroso. É a Bíblia que fala, não é o pastor William. Então, irmãos, é confessar os nossos pecados a Deus e também confessar diante de todos que nós precisamos da misericórdia de Deus. Eu entendo que confessar as nossas culpas uns aos outros não é somente chegar aqui e falar, eita, hoje eu toquei o terror, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo, xinguei o marido, xinguei a esposa. Não é só isso, irmãos. Eu entendo que confessar uns aos outros é reconhecer a nossa posição de carentes da misericórdia de Deus que nós somos. Sempre ter essa consciência. E confessar que nós precisamos sim, todos os dias, do perdão e da graça de Deus nas nossas vidas. Certa vez eu ouvi uma pregação ali, né, de um pastor. Esse pastor, ele tinha uma fraqueza, e esse pastor, ele confessou essa fraqueza diante de milhares de pessoas, né, porque tinha muitas pessoas ouvindo ele. Ele confessou essa fraqueza, e era uma fraqueza assim que eu percebo que muitas vezes as pessoas têm vergonha de falar realmente. Aí ele contou ali a experiência que ele teve, né? Quando ele confessou isso, disse que várias pessoas, até outros pastores, pessoas crentes, chegaram diante dele e perguntaram, nossa, você não tem vergonha de falar isso não, na frente das pessoas não? Aí ele falou, varão, vergonha eu até tenho, mas eu sei que esse meu testemunho, dessa fraqueza que eu tenho, essa fraqueza que Deus me libertou dela, né? Na verdade Deus já tinha libertado ele, mas ele deu esse testemunho, ele falou, essa fraqueza que Deus me vai servir para outras vidas também, que passam pelo mesmo problema, serem libertas também. Então, o Evangelho, a palavra de Deus, a salvação de almas tem que estar acima da minha vergonha. Então, quando nós confessamos as nossas fraquezas, outras pessoas que têm as mesmas fraquezas, irmãos, podem conseguir também vencer, se espelhar na gente. E certa vez eu estava no culto nos lares que a gente tomava de conta, e ali também eu confessei algumas fraquezas que eu tinha, e eu percebi ali a mesma reação. Alguns irmãos chegaram até mim, eu era o novo na fé, alguns irmãos chegaram até mim e falaram, nossa, você é corajoso, né? Você fala mesmo. Eu falei, rapaz, eu não sou corajoso não, mas eu aprendo com a Bíblia que a gente tem que confessar, né? E ali, irmãos, eu achei até estranho, porque o normal era a gente contar as nossas experiências. Claro que você não precisa falar da tua intimidade, entrar em detalhes, mas contar das suas experiências para que sirva para outras vidas também. Então, quantas vidas já não me ligaram lá na rádio, já mandaram mensagem, pastor, o senhor fala que o senhor já bebeu, que o senhor já mexeu com drogas também, que o senhor já foi farreiro, o senhor fala isso me ajuda tanto, porque eu tenho um filho que está nas bebidas, eu tenho um filho que está nas drogas também, e eu sei que esse testemunho do Senhor vai me encorajar, vai edificar minha fé, vai ajudar também a confiar que o mesmo Deus que te libertou, pode libertar o meu filho também. Então a confissão é importante não somente para nós, mas para outras vidas que precisam de libertação também. Então, irmãos, o primeiro passo para vencer o pecado é esse, confissão dos pecados. E o segundo passo é abandono. Não é só confessar, é também abandonar o pecado. Provérbios 28:13 diz o seguinte, aquele que encobre suas transgressões, jamais prosperará, mas aqueles que confessam e deixa, alcançará a misericórdia. Viu aí o segredo? Não é só confessar, é confessar e deixar. Mas se a gente encobrir nossas transgressões, eu não sou assim, eu sou perfeito, eu sou bom demais. Se a gente encobrir nossas transgressões, irmãos, nós jamais vamos prosperar. A Bíblia fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Junto com o arrependimento vem a confissão, e junto com a confissão e o arrependimento tem que vir também o abandono. Deus, ele promete sarar a nossa terra se a gente se arrepender e deixar todos os nossos caminhos maus, irmãos. Confissão e abandono, irmãos, para Deus nos curar, para Deus nos ajudar a vencer todos os nossos pecados. A palavra de Deus nos ensina, irmãos, que devemos abandonar o velho homem. O batismo significa isso, né? A morte do velho homem e o nascimento do novo homem. E aí eu me lembro de um pregador, esse pregador famoso, certa vez ele falou uma frase, né? É o Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele foi muito usado na reforma protestante, né? E o Martinho Lutero, ele falou algo interessante. Ele disse o seguinte, eu achava que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo. Mas depois eu descobri
que o desgramado sabia nadar. Então, irmãos, não é assim com a gente também? Às vezes a gente pensa, nossa, me batizei, estou na igreja, agora tudo vai dar certo, o velho homem morreu, sou uma nova criatura. Mas aí é só pisar no nosso calo, que a gente já está brigando, que a gente já está ficando com raiva, que a gente já está virando o incrível Hulk. Aí quando a gente vê que não, a gente para pensar, né? Nossa, pensei que o velho homem tinha morrido, mas ele está aí ainda. Porque muitas vezes o velho Adão quer se manifestar. Muitas vezes a velha Eva quer se manifestar também, irmãos. E aí nós temos que segurar, né? Temos que ter domínio próprio e pedir o fruto do Espírito, irmãos. Eu peço muito porque eu sei que preciso muito. Às vezes, irmãos, me pego nervoso, às vezes me pego bravo. Irmãos, teve um dia a Suzane estava dando testemunho aqui que ela mudou, né? E eu me lembrei de algo. No dia que a Suzane mudou, aliás, ela já tinha mudado. Só que ali nós teríamos que pintar onde eles moravam, né? O apartamento antigo que eles moravam, nós teríamos que pintar. E ali é um apartamento grande, eram 2 quartos, né? 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, apartamento grande. Então era um serviço assim, irmãos, que ia dar trabalho, né? E nesse mesmo dia que tinha que pintar o apartamento dela, foi o mesmo dia também, os irmãos tinham tirado as portas aqui na sexta-feira, né? E foi no mesmo dia que eu invoquei com esses vidros que tinha aqui, quis tirar os vidros também. Ou seja, tinha muito serviço para fazer, a igreja toda suja, muito trabalho para fazer. Aí quando eu estava orando lá em casa, antes de fazer tudo isso, eu estava pensando, eu pedi para Deus. Falei, Deus, me dê hoje paciência, me dê hoje o fruto do Espírito, que todas essas tarefas que eu sei que pode me estressar, Senhor, não venha, né, atingir o meu ânimo, atingir ali o meu espírito, né, o meu sentimento, me dê o fruto do Espírito. E aí, irmãos, eu passei o dia todo trabalhando. Eu e Jesuíno ficamos aqui até quase 11 horas, Jesuíno? 11h30, eu e Jesuíno ficamos aqui. E depois que nós saímos daqui, ainda fomos lá montar o guarda-roupa, foi isso? Ainda fomos montar o guarda-roupa. Não vou contar todo o detalhe de tudo não, né? Porque depois você conta. Depois você conta. Então, irmãos, foi bênção de Deus. Mas irmãos, ficamos até fracos. A fraqueza veio até. Então, o que acontece, irmãos? Muita coisa para fazer. Mas quando chegou no final da noite, eu parei para pensar, falei, rapaz, eu fiz tudo isso hoje e não fiquei estressado. Não fiquei nervoso, fiquei até tranquilo. Aí eu me lembrei da oração que eu tinha feito de manhã. Que eu tinha até esquecido da oração. Então, irmãos, todas as vezes que nós precisarmos da ajuda de Deus, Deus, Ele vai nos ajudar. Então, peça ajuda para Deus essa noite, para a gente brigar menos, né? Com o marido, com a esposa, com os filhos, com o cachorro, com o gato, com o papagaio, né, irmãos? Com a vizinha, com o vizinho. Vamos pedir mais paciência. Vamos pedir para Deus nos ajudar, irmãos, que Deus, Ele nos ajuda por completo. Então, a Bíblia manda nós abandonarmos o velho homem. Aí eu quero que o Pedro coloque em Efésios 4, versículo 22. Já estamos caminhando para o final. Mas esse versículo aqui é muito interessante. Ó. Abandonar o velho homem. Olha só. Efésios 4, 22. Aí tu vai até o 23, viu, Pedro? Diz o seguinte. Aliás, até o 24. A Bíblia diz que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Ou seja, se despida do velho homem, né? Pode passar, Pedro. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Versículo 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. A Bíblia está dizendo para a gente se despedir do velho homem e nos vestir do novo homem. Tirar as roupas velhas de imundície do pecado, irmãos, e vestir roupas novas de santidade. E como que isso é possível, pastor? Pedro, volta no 23. Pastor, como que isso é possível? Está ali a resposta. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Tudo é aqui, irmãos. Aqui é o nosso centro de controle. A Bíblia fala que nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ou seja, é uma nova maneira de pensar. Quando nós temos uma nova maneira de pensar, nós vamos também ter uma nova maneira de agir, uma nova maneira de se portar, uma nova maneira de enxergar o mundo. Nós vamos ter uma nova cosmovisão, uma visão do mundo, né? Agora com os olhos espirituais. Hoje em dia, quando eu olho para um boteco, hoje em dia, quando eu vejo cenas na televisão de pessoas mexendo com drogas,
Quando eu olho para essas coisas, irmãos, minha visão mudou. É por isso que muitas vezes nós falamos, nossa, eu só devia estar cego naquele tempo que eu fazia isso. É porque na verdade nós estávamos cegos mesmo. Nosso entendimento, a Bíblia fala, o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não vejam, não resplandeça o Evangelho. Então nós éramos cegos, irmãos. Mas graças a Deus, agora Deus ele nos deu uma visão espiritual e aquilo que nós fazíamos antes, nós não podemos fazer mais. Nós temos que nos vestir do novo homem, irmãos. Então vamos abandonar. Às vezes a pessoa pensa, é só um pecadinho. Irmãos, para Deus não tem esse negócio. É claro que tem consequências que são menores e tem consequências que são maiores. Mas um único pecado já é o suficiente para levar o homem para o inferno, irmãos. Vamos fechar as mínimas brechas. Porque é através das mínimas brechas, irmãos, que o diabo encontra ali legalidade para destruir tudo. Os irmãos já viram essas represas, né, de água? Só essa da barragem aqui, né? Todo mundo conhece, represas de água. Muitas vezes, irmãos, já não viram essas represas transbordando e causando mortes, tragédias? Sabe como começa um acidente desse? Com uma pequena fissura. Uma fissura que muitas vezes os técnicos não conseguem nem enxergar. Existem até equipamentos que eles colocam lá nas paredes e tudo, para poder encontrar alguma fissura. Ou seja, muitas vezes essas represas se arrebentam e causam milhares e milhares e milhares de mortes. E tudo começa com uma pequena fissura que às vezes não dá nem para enxergar. É por isso que o salmista Davi, ele disse, Deus me perdoa, perdoa todos os meus pecados, até mesmo aqueles que me são ocultos. Ou seja, até aqueles pecados, irmãos, que muitas vezes nós nem imaginamos que nós cometemos contra Deus, nós temos que pedir perdão. Certa vez eu acordei com tanto temor a Deus, que eu estava pedindo perdão, né, para Deus, e eu estava com tanto temor a Deus, irmãos, que eu comecei a me lembrar de muitas coisas que eu fazia há 10, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Nossa, pastor, o senhor é tão velho assim? 10, 20, 30? Irmãos, graças a Deus eu estou com 48 anos. E não conta melhor, a minha esposa é de prova. Eu passei o ano passado todinho pensando que eu tinha 49 anos. Eu falei, nossa, esse ano eu vou fazer 50, pastor, você tem 48? Eu falei, eu estou com 48? Eu falei, eu fiquei todo alegre. Eu falei, rapaz, eu passei o ano todinho pensando que eu tinha 49, que eu estava com 49 já. Irmão, já é a segunda vez que acontece isso. Esqueça a propriedade, pode um negócio desse? Quando eu tinha 25 anos também, eu tinha 25 e pensando que estava com 24. Minha tia que falou, não, você já está com 25, meu filho. A avó da Júlia que falou. Então às vezes acontece isso, irmãos. Mas aí eu estava pedindo para Deus perdão, até mesmo para aqueles pecados de infância, de adolescência. Eu falei, Senhor, eu não sei se essa oração está certa não, mas eu quero pedir perdão por todos os meus pecados, passados, presentes e futuro, porque eu sei que o Senhor vai me perdoar. Irmãos, então por via das dúvidas, vamos pedir perdão por todos os nossos pecados, confessar a Deus, porque Ele é fiel para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça, e só quem crê aplauda o nome do Senhor, irmãos, aplauda o nome do Senhor, porque Deus Ele nos ensina a vencer o pecado. Não se culpe, não é para você se culpar, é para você se encorajar, fazer igual o pastor fez, vou partir para cima desse mato e vou matar esse mato, não é ele que vai me matar não. E eu venci, irmãos, nesse dia. E assim como eu venci, nós vamos vencer